Olá pessoal, hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Todos os apegados, sem exceção, estão convencidos de que possuem a verdadeira consciência correta, que possuem a verdadeira capacidade perceptiva, que possuem a verdadeira capacidade do juízo, da realidade, da verdade, do conhecimento, da aprendizagem, etc. Mas os apegados não percebem que essa verdadeira consciência, entre aspas, que possuem, na realidade não passa de mera consciência a nível mental, material e comportamental. E totalmente limitada a esse mundo temporal, inferior e passageira. E ainda totalmente distorcida pelos queros e não queros, pelas aversões do eu-ego. E não é desse nível de consciência baixa que os sábios e os iluminados estão falando. Os sábios falam de um nível de superconsciência, uma consciência suprema, eterna, imutável, plena, divina, absoluta e eternamente feliz, virtuosa, de puro amor indestrutível e ininterrupto. E todas essas qualidades eternamente expansivas. E esse nível de consciência divina é a sua real, verdadeira existência, a sua paz verdadeira e real, e idêntica à consciência e à existência de Deus. Afinal, você, alma, é feito à imagem e semelhança de Deus. E esse estado de consciência superior, que nada tem a ver com o baixo, limitado, nível de consciência dos apegados, é o que faz toda a diferença entre o eu-ego e o eu-alma. E se alcança esse estado, essa existência divina, com um simples desapego. Desapego a quê? Aos quereres emanados do eu-ego, aos quereres voltados ao mundo material. Não é para se desapegar da matéria, da família, dos filhos, das propriedades, etc. É para eliminar os quereres, somente isso, voltados ao mundo inferior. É para permitir que as vontades divinas fluam livremente na sua vida. Porque as vontades de Deus são divinas. As vontades do eu-ego são absolutamente venenosos e destrutivos. Por isso, eliminar definitivamente o eu-ego é absolutamente imperativo, pois eliminando o eu-ego de existência temporal, inferior, infernal e ilusório, que se alcança o eu-alma idêntico a Deus. Por isso, não se apegue a essa consciência mental temporal distorcida e inferior. Não se apegue a essa existência mental, física, material comandada pelo eu-ego, que te impede de transcender para a sua real e divina existência eterna. E o pior, é essa baixa consciência gerenciada e comandada pelo venenoso eu-ego que te obriga a cometer erros inumeráveis em sua vida. E ainda criando justificativas esfarrapadas, egoístas e totalmente infundadas para te convencer que os erros cometidos, criados pelo eu-ego, são bons e necessários para a sua vida, para a vida dos filhos, família, finança, etc. Por exemplo, as pessoas trabalham com apego, com ganância, embora convencidos da sua honestidade, que está sendo... mas se esquecem que estão sendo desonestos para consigo mesmo e absolutamente desonestos para com Deus, que te fez a imagem e semelhança dele. Então, como é que uma pessoa pode se considerar boa e usar dos quereres materiais, egoístas, gananciosos,
por exemplo, para sustentar a família, sustentar a sua própria vida, e o eu ego te convence que isso é necessário e é bom, quando na verdade isso é uma total desonestidade para consigo, para com Deus, que te fez a imagem e semelhança dele. Diz na Bíblia, primeiro conquiste o reino de Deus, então tudo lhe será acrescido naturalmente e automaticamente. Isso é imperativo, isso significa que devemos todos nos desapegarmos e não corrermos atrás do inferior através desses quereres apegados, egoístas, materialistas, para suprir as necessidades. Nós precisamos suprir a nossa necessidade espiritual do desapego. Então tudo lhe será acrescido. Mas não, as pessoas apegadas se esquecem desse princípio e correm atrás da matéria e esquecem que tem que correr atrás do desapego. Por isso que inverte todos os seus valores. E mais, todos os apegados cometem erros a vida toda, pois o eu ego é pura causa negativa e não há como o apegado se declarar inocente de todos esses erros da vida, mesmo porque é o próprio apegado que está protegendo, alimentando e fortalecendo, acolhendo e dando a morada para o eu ego em sua mente. E isso tudo conscientemente e voluntariamente, o que é um verdadeiro absurdo. Por isso todo apegado é o único responsável pelas mazelas das suas vidas, e o único responsável pelos seus atos, que por permitir que o venenoso eu ego continue a residir em sua mente e que continue a agir livremente, só criando causas negativas e recebendo consequências absolutamente ruinosas. E o mais incrível é que o eu ego é um residente imaginário, é um residente da sua mente, um residente imaginário, um residente inexistente, um residente ilusório. Por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. E você não pode ser duas pessoas. O seu estado, a sua natureza espiritual da sua alma é imutável, eterna. Então não pode existir duas pessoas, duas personalidades, duas entidades dentro de você. E a sua natureza divina é eterna e imutável. Então, o eu ego realmente não pode existir como não existe. Agora, o pior de tudo é que o apegado permite ser controlado, comandado pelo maléfico, ilusório e inexistente eu ego. Por isso, os apegados só possuem essa baixa, limitada e inferior consciência mental negativa e do mal. E a prova dessa baixa consciência ou dessa baixa existência está no fato de acreditar que ele próprio é esse eu ego inexistente e 100% maldoso, escravos submissos aos quereres apegados. E o pior, se tornou no manipulador maldoso da sua própria vida, no manipulador maldoso da vida dos filhos, da família, do trabalho e tudo mais. Até parece um falso inocente. Tem toda a culpa por manter o eu ego vivo e ativo na mente, mas não se acha culpado pelos próprios sofrimentos e insatisfações. Portanto, assuma a responsabilidade de se livrar desse eu ego definitivamente e pare de responsabilizar o mundo pelos seus próprios erros. Então pratique se desvincular do eu ego, pratique contemplação sincera, pura, sem as interferências dos queros e não quero, dos gostos e não gostos. Pratique contemplação, pois o eu ego é a causa e ele que recebe as consequências. E você não é esse eu ego. Portanto,
não participe de nenhum fato, consequência, de nenhuma situação, de nenhuma circunstância. Não participe através dos seus queros, não quero, gosto, não gosto. Simplesmente contemple e deixe as vontades de Deus fluírem livremente. Por isso, pratique contemplação e cale-se. E cale o eu ego definitivamente. Porque enquanto você tem participação, você está participando, comentando, criticando, gostando, não gostando do fato do fenômeno da ocorrência, é o quero, não quero do eu ego atuando e se fortalecendo. Portanto, pratique simples contemplação, sincera e pura, sem envolver nenhum sentimento seu, simples assim. E passe a reconhecer a verdade eterna da alma e de Deus. Portanto, pratique o que os sábios praticaram. Todos eles, sem exceção, praticaram desapego. E pratique imediatamente e por tempo integral. Pense, de que adianta continuar praticando os quereres egoístas que só ferem a própria vida? De que adianta correr atrás dos quereres egoístas que só te enfraquece e só negativa e trazem sofrimentos ilusórios? Portanto, troque essa existência inferior, negativa e miserável pela alma divina de pura felicidade. Lembre-se, Deus te deu o melhor dele para você, e o apegado dá o pior da sua criação imaginária para si e para a família. Isso é absolutamente injusto, ignorante, e o pior, faz isso voluntariamente. Isso é um absurdo inimaginável. E isso prova a baixa consciência, a baixa existência baseado no eu ego maléfico. E ainda se convence que ama a família incondicionalmente. É um grande convencimento que o eu ego impôs, quando está agindo com toda possessividade e negatividade para si e para com a própria família. Lembre-se, Deus só te deu o que é divino, supremo. Deus só te deu o que é sábio, puro, imutável, eterno e expansivo, ao passo que o eu ego só cria e dá o pior do pior para a sua própria vida. Por isso, nunca ore ou peça a Deus pelas coisas inferiores desse mundo inferior, temporal e material. Por quê? Porque esse é o eu ego orando pelos quereres e pelas aversões. Então, ore por aquilo que Deus quer te dar e não pelo que o eu ego quer. O que Deus quer te dar é desapego para que você se realize como o eu alma absolutamente idêntico a ele. E mais, todos os apegados pensam e se convencem que têm fé, amor, paciência, tolerância, satisfação, compaixão, benevolência, etc. Mas, na crise, entre aspas, a primeira coisa que perde é a fé, é o amor, é a paciência, é a tolerância, é a satisfação, é a compaixão, é a benevolência, etc. E mais, todos os apegados pensam e se convencem que têm alegria, paz, felicidade, e nas crises ficam estressados, tristes, infelizes, nervosos, etc. Portanto, veja que o eu ego só convence os apegados das coisas boas, entre aspas, das coisas boas, quando na realidade são absolutamente negativos e alienados, e alienam a natureza divina do eu alma. A pessoa se afasta e não tem a menor ideia da sua natureza divina. Essa é a função maléfica e venenosa do eu ego. Portanto, saiba que o eu ego te convence das boas qualidades, mas
nas horas das crises, ele envenena todas as suas boas qualidades e te torna num ser vil, venenoso e maléfico, nervoso, estressado, possessivo, autoritário, impositor, tirano, etc., etc., colocando a culpa nos outros e no mundo. Isto é, te engana e o próprio venenoso eu-ego é poupado, é inocentado das suas mazelas e trapaças. E isso é o cúmulo da insensatez e da ignorância humana, enquanto ele é apegado. Portanto, pratique eliminar esse eu-ego. Saiba que esse eu-ego, que tanto os apegados apreciam, protegem e obedecem, é o mesmo que retalhar com uma faca a sua própria vida, a sua felicidade e sabedoria. Como que alguém pode chegar a esse extremo do apego, pensando que está protegendo, está suprindo a vida, dando o bom e o melhor para a família, quando esse mesmo eu-ego ele está retalhando com a faca a vida e a felicidade e a sabedoria da própria pessoa. É o mesmo que te promete proteção e que ativa e atua contra a sua vida. Ele te promete proteção, prosperidade, tranquilidade, paz, te promete harmonia e, no entanto, ele apunhala e atira, literalmente atira contra a sua própria vida. Esse é o eu-ego, absolutamente traidor, venenoso. E ainda assim o apegado se mantém fiel ao eu-ego, o que é um absurdo, e é convencido que é fiel a Deus, pior ainda, que é fiel a Jesus, Buda e a outros sábios. Não é por menos que todos os apegados levam uma vida absolutamente confusa. Pensam que estão no caminho correto quando estão no caminho incorreto. Pensam que vivem a realidade quando vivem a falsidade. Pensam que são esse eu-ego quando, na realidade, são o eu-alma. Pensam que são bons e honestos quando são maléficos e desonestos consigo mesmo e, o pior, são desonestos com Deus. Pensam que são devotos de Deus quando são reais devotos e escravos do eu-ego. Pensam que estão no comando de suas vidas quando é comandado pelo eu-ego. E assim é com tudo na vida. Não é por menos que vive perdido, confuso e totalmente inseguro nas crises da vida. Não é assim que Deus te fez, não é assim que Deus quer que você viva. Ele te fez a imagem e semelhança dele e ele quer que você viva com todas as qualidades e características divinas que ele te colocou em sua própria alma. Portanto, pratique desapego com toda sinceridade. Pratique desapego com toda a fé, com toda a coragem, com toda a persistência. E nunca desista da sua própria vida. Nunca desista de praticar. Quando as pessoas começam a praticar, logo desistem e falam e se convencem que não é esse o caminho, que não consigo, que é difícil. Novamente estão sendo convencidos pelo eu-ego. Afinal, todos os sábios praticaram. Por isso se tornaram sábios e eternamente felizes. Boas práticas para todos e muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.